Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei quando vocês estarão assistindo a esse vídeo, tá? Bom, esse vídeo é uma ideia minha e da professora Márcia, que é a professora de vocês também, para nós explicarmos para vocês como que funciona, como resolver as questões da apostila 5 de língua portuguesa, tá? Ou caderno de atividades número 5. Vamos lembrar que esse caderno é para ser feito agora no mês de setembro, até o final de setembro. Vocês têm até a metade de outubro ali, segunda semana de outubro para entregar. Mas fiquem atentos nos grupos, nos plantões, para as datas. Esse caderno de atividades vai compor a nota do terceiro trimestre e ele é uma revisão do segundo trimestre. Por que ele é uma revisão? Porque ele vai trazer o conceito, né, de novo, de ficção científica, o conto de ficção científica, o texto de ficção científica, e a entrevista, né, que nós estudamos ao longo do segundo trimestre. Então vamos lá, logo no começo, de língua portuguesa, tá? Nós temos um trechinho de um conto aí, A Máquina do Tempo, e aí ele quer saber que tipo de gênero é esse. Gente, está na cara, né? O que nós estudamos no segundo trimestre? Narrativa de ficção científica e entrevista. Então, você já vê de cara aqui que o formato não está no formato entrevista, né? Estético entrevista. Então, só pode ser uma narrativa de ficção científica. Estou dando a resposta, mas é mais ou menos isso. A segunda questão, ela diz respeito à concepção de interpretação de texto, tá bom? Então, você lê o trecho aí, ó, e o tempo inteiro eu senti o mesmo pressentimento de uma colisão iminente. É possível interpretar que o narrador, ele está fazendo o quê? Ele está enjoado, ele tem medo, ele tem impressão, ele não conhece o caminho, como que é? E a terceira questão diz respeito à característica da ficção científica. Vamos relembrar que a ficção científica é um texto que desafia os limites, né, da humanidade, vamos dizer assim. Ele sai da realidade, né? Por isso se chama ficção científica. E sempre vai trazer histórias que misturam fantasias, né, com relação a planetas, a mundos. E a gente dá um exemplo vasto aí de ficção científica, como Star Wars, Star Trek, Blade Runner, as séries da Netflix, como Stranger Things, Dark e por aí vai, tá bom? Então, vocês vão, dessas afirmativas, a única que não está correta sobre a questão da ficção científica, tá? E baseado no texto que está aqui da Máquina do Tempo. Logo em seguida, vem uma entrevista formal, e eu falo formal porque foi uma entrevista publicada no jornal. E é no jornal chamado Estadinho, que é a seção infantil do Estado de São Paulo. Nessa entrevista, o jornal Estado de São Paulo entrevistou o escritor e cartunista Ziraldo. Ele é muito famoso no Brasil, tá? A partir dessa entrevista, olha a estrutura, ó. Tem o título da entrevista, tem uma pequena biografia aqui, que é para você que não conhece o Ziraldo, conhecê-lo de uma maneira melhor. E logo em seguida vem as perguntas, né? Ó, quem perguntou o Estadinho, quem responde o Ziraldo. E por aí vai. Leia a entrevista com calma. É muito interessante conhecer sobre a vida do Ziraldo. O Ziraldo fala bastante da vida dele aqui. Conhecer um pouco da profissão dele, etc e tal. E a quarta pergunta foi reafirmando sobre entrevista, né? Em linguagem jornalística, entrevista é um texto resultante de um encontro entre duas pessoas, né? Que uma interroga a outra sobre a sua profissão, ações, ideias, tema e por aí vai. A pergunta é, quem é o entrevistador, né? O que se destaca o Ziraldo? É a pergunta 5, então você lê a entrevista. Essa entrevista ela foi publicada no jornal Estadinho, que é para crianças e adolescentes. Por que o jornal escolheu esse título da entrevista, né? Que olha o título, esse aqui, ó. Ziraldo, menino maluquinho de 71 anos, muito maluquinho. É só para vocês lembrarem, eu não sei se vocês conhecem, mas o Ziraldo é o que criou o Menino Maluquinho, que é um personagem muito famoso, ficou muito famoso na década de 90, anos 2000, passava até uma série dele na TV Cultura, teve filmes do Menino Maluquinho e tudo mais. Se vocês tiverem dúvida, pesquisa na internet sobre quem é o Menino Maluquinho, tá bom? Antes da entrevista, tem uma pequena biografia. Por que tem a biografia? Já falei para vocês, né? Pela questão de conhecer o autor, quem está sendo entrevistado e tudo mais. A oitava questão, ela está perguntando sobre a questão de interjeição e marcas de oralidade. O que acontece? Essa entrevista ela foi feita de maneira oral, como se fosse assim, eu conversando com você aqui, ó, eu falando com você. Então é claro que quando a gente fala,
a gente acaba soltando alguns desvios, né, gramaticais. A gente acaba usando algumas gírias, nós acabamos falando e aí, alguma coisa assim. Então você vai marcar o que tem no texto ali que está escrito, marcas de oralidade. Depois você vai tirar do texto algumas palavras que têm uso informal da língua. O que é o uso informal? É esse uso do cotidiano, é essa coisa falada, sem seguir gramática, sem ter uma série de regras. Logo em seguida, vem uma entrevista de um programa, que era um programa da Marília Gabriela, tal, de Frente com Gabi, ele passava no SBT. E ela entrevistou o cantor, o rapper e compositor, também cantor, Marcelo D2. E é claro, volto de novo a falar para vocês, se é um programa de TV, é uma entrevista oral. Então alguém foi lá e transcreveu essa entrevista aqui, ó, pegou a pessoa falando e só escreveu. Então ela está cheia de marcas de oralidade, entendeu? Cheia de desvios da língua no sentido de falar informalmente. Por exemplo, aqui, ó, a Marília Gabriela fala assim, né, pergunta antes para ele, você é internauta, você é um cara? Ele então, eu sou. Das redes, estão vendo a marca de oralidade? Das redes sociais e tudo. Então, tem marca de oralidade sim, ao longo da entrevista. A questão 10 é para a gente saber, essa entrevista, ela é muito formal, porque ela é totalmente escrita, segue a gramática, bonitinho. Ela é informal, já falei para vocês que é informal, ela é muito informal, tipo assim, é como se fosse uma conversa de bar. Teoricamente, ela não é uma conversa de bar, né? Para um programa de TV. Então, você já deve ter colocado a resposta aí melhor. E depois da 11, você vai assinalar o que é verdadeiro e falso com relação a essa entrevista, né? A entrevista, ela vamos dizer assim, ó, quando a entrevista ela vai para um programa de TV, por mais informal que ela seja, ela tem todos os moldes, né, do programa, a questão do comportamento do entrevistado, a roupa e etc e tal. Então é isso que quer saber, você vai marcar verdadeiro, né, ou falso. O papel social exercido pelo entrevistado nessa entrevista, você consegue enxergar isso? Que o Marcelo D2 é um rapper, ele veio da periferia e tudo mais. A mídia, você consegue enxergar que foi uma entrevista para mídia, verdadeiro ou falso? Você consegue, a idade do entrevistado aparece, né? Verdadeiro ou falso? E por aí vai. E a questão 12, você vai sublinhar, conforme eu falei aqui, o dado das redes sociais, as marcas de oralidade, essa coisa da fala. Ó, aqui outra marca de oralidade, ó. Acabou. Ao invés de eu falar acabou, acabou. Acabou que o mundo inteiro, ó, uma marca de oralidade, tá bom? Então é isso, gente. Façam com carinho, leiam com atenção. Qualquer dúvida, nos consulte nos plantões e não esqueçam de entregar a apostila dentro do prazo, tá bom? Porque logo em seguida vem a outra apostila, a apostila 6. Abraços a todos.